Não precisa se defender, né, o tempo todo. Que momento você pode ser vulnerável, né? Você já chorou alguma vez? Né? Será que você não está misturando tristeza e raiva, né? Será que não tem coisas guardadas aí da infância que, por mais que pareça que não foram nada, estão incomodando de algum jeito? Você acredita que sua mãe, ela merece as mesmas condições de alegria que você? Então vamos começar a partir daí. Não tem como ensinar nada para ninguém se a pessoa não está interessada em querer aprender alguma coisa. Então acredito que você aprende através de observar as experiências que estão acontecendo com você mesmo e com outros e, de acordo com isso, mudar atitudes ou não. Então é fazer uma reflexão que eu acho que está começando a ser feita sobre as masculinidades, né, sobre o papel do homem, sobre o que é ser homem, mas não no lugar de ensinar alguém sobre o que é ser homem, né? Que eu acho que isso não existe, né? Cada um é um ser humano completo por si só. Então não existe essa expectativa de querer mudar o outro. Mas refletir sobre algumas desconstruções que precisam ser feitas, né? E reconhecer que o mundo sim é machista, né? Não é você ser feminista, não significa você achar que preciso me rebaixar, alguma coisa. Não, significa simplesmente você observar no mundo e ver que as condições não são iguais, né? Por mais que a gente está tendo uma evolução, né? Mas a gente ainda trata homens e mulheres de formas diferentes, né? Quando a gente olha nas empresas, quando a gente olha no governo, quando a gente olha no dia a dia. Então é muito fácil perceber isso, né? E reconhecer isso e trazer isso não vai ferir o seu orgulho, não vai te fazer ser menos homem. Acho que esse é um ponto essencial, que o que me ajudou muito foi a terapia, que é uma coisa que ainda é muito tabu entre homens mesmo, né? Para eu poder me abrir e falar que eu fiz terapia. Vejo que demorou bastante também, porque no começo eu acreditava que assim, se eu estou fazendo terapia é porque tem alguma coisa errada comigo. Então eu não queria me colocar nesse lugar de ter alguma coisa errada comigo. E o que isso tem a ver com a masculinidade, né? Porque nós homens somos criados a crescer, vencer, conquistar, realizar, ser forte, provedor e tudo mais, né? E todos os detalhes que vão até quando em comparações físicas sobre aquilo outro. Então acaba sendo ou um papo meio infantil, de brincadeirinha, ou alguma coisa nada a ver, assim, não quero nem saber. Então é ou zoeira ou nada a ver. Então é simplesmente trazer essa questão, né, das emoções. Acho que a terapia traz muito bem isso. Os homens têm muita dificuldade de nomear emoções e várias mulheres constantemente reclamam, né, que os homens chegam e não conseguem reconhecer e tentam arrumar, tentam corrigir alguma coisa ao invés de simplesmente compartilhar aquilo, né? E não quero nem entrar na questão de homem, mulher, hétero, energia masculina, feminina, né? Não quero nem entrar, só quero fazer realmente esse convite para a gente se autorresponsabilizar sobre as coisas que estão acontecendo, né? Não existe o mundo lá fora e o meu mundo, né? O que é no dia a dia a gente consegue fazer, né? A gente consegue ter um olhar diferente sobre a gente mesmo, sobre as ações dos outros. E quando a gente olha, né, nos nossos ancestrais, esse machismo era bem maior, né? Então realmente existe uma evolução, mas será que a gente não consegue acelerar essa revolução, né? Estudando mais, olhando mais para isso, falando mais sobre isso, né? E observar que a gente tem dificuldade sim em reconhecer nossas sombras, nossas falhas e a vulnerabilidade que isso traz, né? Porque no nosso grupo, geralmente, principalmente quando a gente conecta com homens que a gente conhece há muito tempo, fica aquela zoeira, né? Então você, tá naquela zoeira, então às vezes você vai trazer alguma falha, vira aquele bullying, você fica na defensiva, e aí também tem aquele lado, mas eu não posso nem fazer uma brincadeira, né? E se você machucou alguém com essa brincadeira, eu diria que não é legal fazer, né? Não é legal você machucar alguém. Mas se você está brincando ali sem machucar ninguém, começa a se questionar agora, assim, você realmente não está machucando ninguém, né? Você não está se machucando, né? O que está acontecendo no mundo, né? O que você consegue observar? E às vezes é uma nostalgia, né, com o mundo anterior, né, com o mundo antigo, mas assim, o mundo está se desconstruindo, está tudo mudando e é uma mudança para melhor, é um novo nascendo, né? Se a gente vê os padrões que tinham no mundo e os padrões que tinham na gente, né? Por exemplo, a questão do trabalho doméstico, né, que acabou sempre ficando muito para as mulheres e como se não tivesse custo ou valor nenhum e fosse uma obrigação, né? Então, isso também é um padrão arraigadíssimo, né? Nem sei se existe o aumentativo de arraigado, mas se existir, eu acho que deve ser esse aí. Tem uma construção que tinha sido feita anteriormente com esse papel do homem, papel da mulher nos trabalhos domésticos, o homem sai para caçar, coletar, que foi se mudando, a gente vive numa outra sociedade. É como se hoje lavar a louça ou limpar a casa, passar uma vassoura fosse tarefa da mulher, né? Então existem muitas sociedades, né, que acho que evoluíram. Quando a gente olha, sei lá, alguns lugares da Europa do Norte, que eu fui, por exemplo, senti que já tem muito menos desigualdade, né? Quanto mais machista o país, eu vejo que mais desigualdade tem entre homens e mulheres. Então os países nórdicos, assim, foi um lugar que eu observei, assim, ainda existe, né? Assim, ainda é uma
tem uma sutileza ainda, né? Isso é muito importante ouvir das mulheres, né? Porque senão ficam homens discutindo sobre se existe machismo, se existe ou não, sendo que quem está vivenciando isso ou não são as mulheres, né? Então, o diálogo acontecendo. E esse diálogo, às vezes, ele não acontece porque temos muita certeza sobre as coisas, porque não queremos olhar para nossas falhas, e aí vira esse ciclo, né? E eu acredito que nesses relacionamentos mais próximos, com família, relacionamento mais afetivo, é possível observar esses padrões, né? O que está acontecendo, né? Como é que esses trabalhos estão sendo divididos, como é que estão sendo as conversas sobre as emoções, se tem discussões, por que elas acontecem. No trabalho, né? Existem diferenças ali no trabalho, quando a gente olha para a sociedade, para o governo, enfim, começar a ter esse olhar crítico que muitas vezes dá preguiça e você fala assim, nossa, é tanto problema, é tanta bucha que eu vou ter que resolver. Mas assim, a verdade é que a gente vai ter que olhar para isso sim, assim, o mundo está convidando a gente a olhar para essas questões, né? Então, acho que é uma lembrança, assim, não precisa ter a resposta, né? Mas é a gente ter a conversa, né? Eu acho que a gente não tem as respostas hoje para os grandes problemas do mundo. Então a gente precisa assumir que não tem a resposta e conversar sobre isso para a gente juntos achar respostas, né? Então como é que a gente consegue conversar, trazer mais esse tema, sem ter aquela zoeira excessiva, sem ter aquela falta de espaço, sem ter aquela, muitas vezes, futilidade da conversa rasa, né? Que também é legal às vezes, né? Só a conversa rasa, mas como é que a gente consegue aprofundar um pouquinho as nossas relações? E sobre terapia, uma das coisas que as pessoas mais falam é, pô, vou pagar para alguém me falar o que eu tenho que fazer, né? E eu tinha muito desses pensamentos também, né? Assim, eu vou pagar, como assim? Eu consigo resolver por mim mesmo, né? Eu acho que essa busca, né, essa energia, assim, de fazer, de realizar, a energia yang, de conquistar, ela tem muitos aspectos positivos nela, né? Mas muitas vezes é só a gente, não é mudar esse lado, mas é alimentar esse outro lado, né? Da energia feminina, né? Da leveza, da escuta, né? Do yin, das emoções. A terapia, muitas vezes, nada é além disso, um espaço seguro para você compartilhar, porque às vezes, como você começa a perceber, não existe esse espaço seguro, né? Então, no seu trabalho, você acaba usando uma máscara, alguma forma de jeito de se relacionar com as pessoas por um objetivo em comum. Isso não é a sua versão completa ali, né? No seu relacionamento, você tem ali, né, alguns padrões de relacionamento, algumas coisas que trazem ou não, na família outro, com os amigos outro, né? Então, que hora que você pode ser vulnerável e seguro e abrir suas emoções e falar aquelas coisas mais profundas? E aí você pergunta também, por que eu vou falar isso? Por que isso ajuda, né? Porque você nunca experimentou, assim, eu diria. Agora que você experimenta, né, tem essa experiência de você se abrir verdadeiramente, ser vulnerável num lugar seguro. Por isso que é muito importante a escolha, né? Eu acredito que também tem, como todas as profissões, tem terapeutas bons e terapeutas ruins, né? Eu tive algumas terapeutas na minha vida, eu comecei com Gestalt, terapia Gestalt, que é muito uma questão de você perceber no corpo e eles chamam de transpessoal, né? Começou ali com Freud, né, na psicanálise, aí teve Jung, várias derivadas ali da psicologia, e eu fiz Gestalt e fiz uma terapia que era mais livre, assim, né? Ela é transpessoal também, que foi com a Paramita, que até teve um episódio aqui do podcast, um episódio sobre a jornada do autoconhecimento, e aí me deu muitos insights, inclusive começar o podcast, né? Eu tinha muito essa questão de expor minhas vulnerabilidades, e na terapia ela me deu incentivo, até o nome Abrindo Caminhos, né? Ela falou assim, pô, alguma coisa que abre caminhos, assim. Então, é muito importante a escolha de um bom terapeuta. Fazer um teste, né? Fazer um teste, como tudo na vida, eu acho que assim, você não tem como saber se é bom ou ruim sem testar, né? Então você vai ali testar, fazer uma sessão e ver qual é que é, né? Então, mas também não acho que essa obrigação, você tem que fazer terapia, eu acho que isso é horrível e se acaba afastando as pessoas da terapia se você ficar nessa vibe, assim, de você tem que fazer terapia. Você não tem que nada, né? Você tem que, até o Nanan trouxe isso no episódio do podcast também, né? Você não tem que nada, e a gente falou muito ali também sobre masculinidade e paternidade, né? O episódio com o Nanan, e você não tem que nada, mas, pô, testa, experiencia. E um jeito de se conectar também com esse feminino é imaginar a sua mãe, imaginar a sua irmã, imaginar você sendo essa pessoa de fato, assim, né? Sabe, você consegue realmente imaginar você no lugar dessa pessoa, né? No dia a dia dela, empatia mesmo, né? Empatia verdadeira de você imaginar verdadeiramente as situações, né? Então, se conectar talvez com essa energia da mãe ajuda, mas se conectar com o feminino mesmo, né? E o que as mulheres passam, né? E o que a energia feminina está passando no mundo, né? Quando a gente pensa mesmo na destruição das florestas, né? Que energia que é essa, né? Que está indo até para a autodestruição, né? Será que não tem essa chance da gente estar se destruindo, né? A epidemia Shawara, que eu tenho gostado muito de falar no podcast também, a gente explorou bem isso no episódio com Siddhartha Ribeiro, que é o que os indígenas trazem, né?
a sabedoria dos indígenas sobre isso. Então essa mentalidade aí que a gente tem, né? E também não estou querendo questionar nos indígenas ou em cada povo específico a relação com a masculinidade ou não, ou na Índia como é que é. Então não estou querendo entrar nesses méritos de comparação, mas estou falando simplesmente para cada um se questionar. Não precisa se defender, né, o tempo todo. Que momento você pode ser vulnerável, né? Você já chorou alguma vez, né? Você sabe realmente os benefícios de chorar ali como uma liberação, né? Será que você não está misturando tristeza e raiva, né? Será que não tem coisas guardadas aí da infância que, por mais que pareça que não foram nada, estão incomodando de algum jeito? Pelo menos, será que existe a possibilidade disso ser verdade, né? Então se questione sobre se existe essa possibilidade e se sim, terapia pode ser uma das ferramentas, né? Acho que podem ter várias outras, mas pelo menos ter essa pulguinha atrás da orelha de que pode ser que isso esteja acontecendo, eu acho que é um excelente jeito de começar. E o cobertor é curto, né, galera? Então lembra que às vezes se você tá muito fácil a vida ali, né, seja na paternidade que eu tô vendo, no relacionamento, né, talvez seja sobrecarregado para alguém, né? Então observa também se nos relacionamentos você não está se comportando mais como filho do que como namorado ou esposo. Observa se como é que estão as suas atitudes de fato, mas dá um zoom out assim, né? Não no calor das emoções do dia a dia. Dá aquela parada, aquela autoanálise assim, mesmo você mesmo, pega um papel e caneta, dá uma escrevida sobre isso. E no episódio com o Leonardo Freitas, né, Espiritualidade e Desenvolvimento Pessoal, a gente falou bastante sobre esse tema também, convido vocês a assistirem. E gratíssimo por ter escutado a gente, por ter acompanhado a gente aqui hoje. Eu sei que esse é um tema difícil e chato e muitas vezes provável que agrade mais as mulheres do que os homens que acompanham aqui, mas eu acho que é um tema essencial que a gente tem que trazer. Acho que não dá mais para ficar em cima do muro ou neutro em questões que a gente tem que se posicionar, não é se posicionar assim, direita ou esquerda, mas é se posicionar em relação a... Você acredita também que homens e mulheres têm direitos e merecem as mesmas situações e coisas que acontecem com os dois? Sim, pô, também. Então vamos começar desse diálogo, né? Vamos começar a partir disso, né? Você acredita que sua mãe, ela merece as mesmas condições de alegria que você? Então vamos começar a partir daí. E sem essa lance de apontar dedo também, ó, faz isso, ou você tem que assistir essa parada que o Rick fala de masculinidade. Putz, isso aí também acaba não ajudando, viu? Às vezes você acaba jogando a parada ali, jogando a bomba e você acaba até repelindo mais. Então, minha sugestão é criar o espaço de diálogo aí. E valeu demais, galera!